Alô galera, Vasco e Análise, aqui Marcelo falando. Ontem soltei um vídeo aí, fazendo uma ironia, né? Da Operação Salva Vasco e tal. Elogiando aí o que o Vasco vem fazendo, né? Contratou Ramon Dias, aí depois jogadores na segunda janela de transferência, né? Paulinho, Verrete, Medel. Conseguiu liberar São Januário, né? Com portões abertos, vem jogando melhor, apesar de não ter jogado absolutamente nada contra o América Mineiro no primeiro tempo. 11 contra 11, a América foi bem melhor, né? E não existe esse negócio de merecimento. Ah, merecia estar ganhando, não existe isso. Futebol é gol, não existe merecimento. Mas com essa introdução aqui, eu queria dizer o seguinte: em decorrência dessa situação, o América Mineiro jogou melhor que o Vasco no primeiro tempo, amassou o Vasco. E aí o tal do Salum, aquela figura abjeta, um presidente desqualificado, que está arrasando com o Campeonato Brasileiro, está colocando em xeque a arbitragem, todo o VAR, está colocando em xeque a credibilidade do campeonato, dizendo que existe a Operação Salva Vasco, blá blá blá. Esse cidadão, sob o argumento de o América Mineiro amassou o Vasco no primeiro tempo. E aí, antes de acabar o primeiro tempo, expulsaram um jogador nosso. Será que essa figura ridícula, esse ser humano desprezível, não conseguiu ver uma paulada, uma pancada, uma agressão do Maidana, salvo engano, desse cidadão, que eu nem sei o nome dele direito, no Verrete? Quer dizer que o gringo lá, né, o machão, pode bater no nosso jogador, que também é argentino, mas é ao contrário, é um cidadão do bem, pode bater e tal, não foi nada. O juiz, o bandeirinha na hora, não marcou nada para o Vasco, né? Aparentemente está marcando até lateral para o América Mineiro, mas o juiz depois constatou na súmula, e quem entende de arbitragem constatou também, que a jogada foi uma violência. Esse rapaz aí, esse butinudo do América Mineiro, vai responder por violência. Uma jogada agressiva, desconectada, ou melhor, uma atitude agressiva desconectada com a jogada. A jogada é por baixo e ele soca e dá uma cotovelada, ou soca, dá uma cotovelada, não importa, é um golpe no jogador do Vasco. E esse tal de Salum aí, um desqualificado, eu não gosto de fazer isso não, mas não tem outra forma de falar, para aceitar esse rapaz, esse senhor aí no meio do jogo, pessoa que fala de um clube. Se eu fosse torcedor do América Mineiro, eu ia ficar com vergonha de ter um representante desse aí, falando no meu time, né? É SAF lá, né? Então, dito isso, qual será a punição desse cidadão aí junto ao futebol, né? A CBF tem que tomar uma atitude, afastar esse boneco, dar um gancho nele grande, punição financeira, porque abrir a boca e dizer que o América foi roubado, isso é pilantragem, isso é mau caratismo, e eu penso além. Isso é problema de família, isso aí é berço, isso é criação. Só uma pessoa com criação, com família distorcida, com criação distorcida, que pode dizer um negócio desse. Isso aí a pessoa nasce assim ou aprende assim com os seus. Então, quando esse cidadão aí, tal de Salum, fala isso, que o Vasco está sendo prejudicado, que o América Mineiro foi prejudicado, que o Vasco não está sendo beneficiado, que não houve nada, que não houve agressão, isso aí é falha de caráter. E não tem outra definição a ter do que isso, falha de caráter. E tem alguns tópicos que eu fico até receoso. Ah, pode ter um processo. Me processa aí, Salum. O senhor é mau caráter, o senhor é um bandido do futebol.
Isso aí não pode acontecer, né? E os jogadores Juninho e Felipe Azevedo, eu tenho até vergonha, talvez pena desses caras, porque talvez tenham que falar isso para ficarem bem na fita com esse cidadão. Esse jogador Juninho já está lá há mó tempão, Felipe Azevedo nem sei, e aí desqualificando o campeonato, desqualificando a arbitragem, desqualificando o Vasco. O América Mineiro jogou muito melhor que o Vasco no primeiro tempo. Ponto. Teve um jogador expulso no primeiro tempo. Ponto. Acabou. Daí não existe merecimento, daí não existe mais nada. E às vezes um time joga bem melhor que o outro e não ganha. É competência, né? O Vasco foi muito melhor do que o Fluminense no Campeonato Carioca desse ano. Diversos chutes a gol, bola na trave. O Cano foi lá, fez 2-0 o Fluminense. Teve competência. E agora o Vasco, com um time inferior ao do Fluminense, foi lá e fez 4-2 no Newton Santos, em cima do Fluminense. Competência. Então não confundir aí as suas incompetências com desqualificação do campeonato, com mutreta, com o que você quiser. Então Juninho e Felipe Azevedo, se vocês estão sendo obrigados a falar isso aí, tenho pena. Se vocês falaram isso do coração, tenho pena ainda maior, né? Já estão aí no futebol já tem um tempo falando essas besteiras, né? Não foram capazes de ver que foi uma agressão, uma atitude desvinculada da jogada. E pelo que o Vampeta falou aí no programa lá da Jovem Pan, e eu acho que foi o único que falou isso, foi o Vampeta, que está certo que ele vai responder por violência, né? Ou seja, um plus, além da jogada violenta, além da jogada agressiva, do dano, que pode ter acontecido demais. Falando em dano, o jogador do Vasco não se machucou por sorte. Ferretti, essa entrada muito forte, muito pesada, não sei porque ele não se machucou, não abriu o supercílio, não perdeu uma vista, alguma coisa desse tipo aí. Essas coisas acontecem, né? Melhor, podem acontecer. Então, 777, diretoria associativa, CRVG, fiquem de olho, porque daqui para frente, com essas ameaças de Juninho, Felipe Azevedo, do presidente do América Mineiro e do Santos também, que embarcou nessa, num canal deles lá, que cobre o Santos, dizendo que o Vasco está sendo ajudado, o futuro é prejudicar o Vasco nas próximas arbitragens. Então, dever de casa, SAF, diretoria associativa, CRVG, torcedores, canais grandes do Vasco aí, fiscalizar para que o Vasco não seja prejudicado. Porque ele não deu causa a nada disso aí. Eu ia soltar um vídeo sobre a questão de SAF, dinheiros e tal. Fica para amanhã. Hoje vou soltar esse vídeo, vou acabar esse vídeo por aqui para dizer o seguinte: de tudo isso, Vasco e Santos agora não podemos ser prejudicados. E mais, o Santos conseguiu liberar os portões fechados lá, né, sob um efeito de liminar, e conseguiu reduzir a quantidade de vascaínos com conchavo com a polícia militar para colocar só lá 500 torcedores do Vasco nas arquibancadas. A gente tinha que ter uns 1.600, 10% pelo menos, e os caras, por incompetência da polícia e do staff do Santos, baixarem para 500, uma atitude nefasta, comezinha, vil, do Santos e da polícia militar, que não tem justificativa para isso. Então o Vasco não vai ser prejudicado. Vamos fiscalizar aqui no próximo jogo, domingo aí, jogo da TV Globo, Santos e Vasco, para que não haja benefício ao Vasco. Não quero ser beneficiado e não quero ser prejudicado. Para fechar aqui, há uma imagem rodando que eu recebi agora de um amigo, que o Peck dá uma cotovelada no jogador John Kennedy do Fluminense. Vou ver isso aí com calma, e se for verdade eu vou falar aqui. Fomos beneficiados contra o Fluminense. Pela imagem do vídeo, vou correr atrás para ver todas as imagens, para ver se é aquela partida mesmo, se não é de outra partida, pode ser um meme. Não quero ser beneficiado. E se tivesse sido beneficiado, eu vou falar aqui
que o Vasco não quer ser prejudicado, mas também não quer ser beneficiado. Até o próximo vídeo. Vasco em análise e fiquem com Deus.